Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Caliandra. Eu acredito que vocês já me conhecem. Se não conhecem, por favor, voltem lá. Tem um vídeo de apresentação, tem os outros vídeos também, de outras entrevistas que eu fiz. A entrevista de hoje foi resultado da entrevista anterior, que foi com o Ministério Público. O promotor José Farias, ele veio trazer a importância da participação da sociedade civil, organizada e da população, então eu tive contato com o Greenpeace aqui de João Pessoa, então eu tive a oportunidade de estar entrevistando duas pessoas desse vídeo de agora, é com a Tamir, que é uma das membros fundadoras do Greenpeace aqui de João Pessoa, e espero muito que vocês aproveitem. Eu vou só me apresentar oficialmente e explicar o projeto. Meu nome é Caliandra, eu faço parte do projeto Mundo Reiniciado da TIRFAM. Esse projeto ele tem como intuito engajar líderes para estar monitorando políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. E como aqui em João Pessoa e no bairro onde eu moro, tem muita essa questão dos resíduos sólidos, foi essa política pública que eu escolhi. É, pode ver essas imagens, elas são daqui, do bairro onde eu moro, e é um problema que a gente vê em toda a cidade, não precisa andar muito para a gente conseguir ver resíduos descartados em locais inapropriados. Então, por esse motivo, eu fiz esse recorte dessa política pública e eu estou entrando em contato com vários líderes, várias do poder público, sociedade civil, todo, entrando em contato com todo mundo para tentar ver o que está sendo feito e fazer articulações, né, para ver como é que a gente pode trabalhar em conjunto para fazer melhorias para que a gente diminua, pelo menos, esse tipo de cena. Então, é por esse motivo que eu entrei em contato com o Greenpeace. Eu descobri que a Carol era do Greenpeace e ela faz parte do projeto de pesquisa que eu participo. Aí eu falei com ela, ela passou o contato e por isso que aqui estamos, né? Verdade. Eu queria que você se apresentasse para nós, para que a gente lhe conheça direitinho. Então, eu me chamo Tamires Amorim, sou natural de Campina Grande, mas vim morar aqui em João Pessoa por causa da universidade. Eu sou acadêmica de engenharia ambiental e sou voluntária no Greenpeace Jampa, onde eu sou uma das fundadoras do grupo local. Também sou ativista pelo SOS Mata Atlântica, onde eu faço análise de água de lá do Rio Sanhauá. Faço parte de alguns grupos de extensão da universidade, como o ESDIM, onde a gente trabalha com as questões de direito ambiental, né? A gente trabalha com as questões de assessoria, né? Para as questões ambientais aqui em João Pessoa. E também faço parte de um grupo que trabalha com as questões das bacias hidrográficas aqui, do litoral sul e do litoral norte. Não, acredito que é só do litoral sul. Nossa, muito interessante. Esse projeto de qualidade de água, eu já achei o máximo, porque assim, eu sou muito suspeita em relação à qualidade de água da que a gente consome aqui mesmo, uma pessoa. Inclusive, eu botei até um filtro aqui em casa por conta disso, porque a água vinha é, branca, aí diz que é muito cloro, enfim, eu fico cismada com essas coisas. Sim. E com razão, né? A água é uma questão de saúde pública. A gente está ingerindo, o nosso corpo é em grande maioria água. Que a gente consome, ela vai para o nosso corpo, ele, se estiver contaminada, vai nos fazer mal, né? Uhum. O que vai também nesse gerenciamento da nossa conversa de hoje, né? Que é essa política de resíduos sólidos. Isso, porque quando a gente descarta, por exemplo, óleo de cozinha de forma indevida, já vai influenciar também na qualidade da água e vários outros resíduos também, né? A gente vê que tem microplástico também nas águas, tá terrível. A nossa política de resíduos sólidos, ela já vem alinhada com outras políticas, né? Ela trata especificamente de resíduos sólidos, mas ela vem alinhada com outras políticas, como, por exemplo, a política de recursos hídricos. E isso não é por menos, né? Porque nós sabemos que se a gente colocar a questão do recurso hídrico em última cota na paisagem,
todo esse nosso descarte, né, de resíduos, ele vai para onde? Na água, que, ironicamente, nós iremos consumir. Realmente é uma problemática interligada, né? É, Sim. em relação a esse sentido, do resíduo sólido e coleta seletiva, como é que está sendo o trabalho do Greenpeace para estar monitorando e colaborando para que essa prática seja colocada no caso da coleta seletiva, né, e impedir o descarte incorreto dos resíduos? Então, a gente, enquanto Greenpeace, a gente tem que se alientar que essa problemática dos resíduos sólidos urbanos ela é muito complexa, né? Porque ela está atrelada diretamente ao dia a dia da cidade. E a gente sabe que a gente tem a gente tem uma alta demanda e daí a gente tem uma alta produção e tem um alto descarte. E além da alta demanda, alta produção e o alto descarte, a gente também vem atrelado a isso o fato de que nós temos uma mania de demandar responsabilidade, sabe? De falar assim, não, essa responsabilidade não é minha. E, tipo assim, essa é a responsabilidade do governo. Não estou isentando o governo de maneira nenhuma aqui na minha fala. A única coisa que eu quero dizer é que todos nós estamos inseridos dentro de uma cadeia, e dentro dessa cadeia, cada um tem sua responsabilidade, e a gente tem que trabalhar com ela de maneira sistemática e clara para a gente buscar soluções viáveis. E nós, quanto Greenpeace Jampa, a gente acredita que isso vai funcionar a partir do momento tem que funcionar na esfera mais básica aqui, que somos nós, né, os cidadãos, da gente se sucumbir da nossa responsabilidade, porque eu, Tamires, eu acredito que quando a gente tem consciência, a gente tem responsabilidade, sabe? E por isso eu acho importante a gente entender que a sustentabilidade, ela é uma função da responsabilidade social e ambiental. E é nisso que a gente, do Greenpeace Jampa, a gente se apega. A gente se apega à questão de mostrar ao cidadão qual é a responsabilidade dele, qual é a gestão dele e como ele pode estar ajudando e reagindo no meio dessa cadeia toda. Isso de maneira clara, é claro que com os recursos que a gente tem, mas a gente tenta tornar sempre tudo muito acessível, até porque nós somos um grupo de trabalho voluntário, né, que está iniciando agora aqui na cidade. Então, a gente já iniciou nessa pandemia, né? A gente teve um ano de Greenpeace Jampa agora, mês passado. A gente já iniciou o grupo na pandemia, a gente já iniciou com a questão de ativismo ambiental, de web ativismo. Ou seja, a gente iria fazer esse ativismo à distância. A gente ia buscar informar a população do que estava acontecendo e de como é que eles poderiam reagir a isso. A gente, como iniciou o ano passado, a gente já pegou o quê? As eleições, né? A gente já pegou de maneira mais básica. O que é que a gente fez? A gente orientou a população em como eles poderiam estar analisando as propostas das pessoas que eles iriam eleger, para ver se dentro daquelas propostas lá elas se enquadravam num quadro onde os seus governantes não, onde as pessoas que eles iriam se sentir representados e eleger, elas tivessem ali na sua contraproposta propostas que fossem em defesa do meio ambiente e fossem ecologicamente equilibradas para todos, né? Então, nós criamos viemos fazendo esse trabalho de educação ambiental, né? Viemos fazendo esse trabalho de educação com toda a população, tem tudo lá no nosso Instagram. E daí a gente vinha incentivando as pessoas a analisarem, mostrando por que era importante. E daí a gente fez uma carta, essa foi a nossa primeira ação, a gente fez uma carta de responsabilidade, e a gente elaborou essa carta de compromisso, que ela apresentava diversos compromissos com as causas ambientais, e a gente mandou, acredito que para todos os candidatos das eleições de 2020. E nessa carta proposta já tinha falando sobre a questão de sustentabilidade, que envolve toda essa questão que nós estamos falando aqui hoje. E, para além disso, a gente continuou com todo o trabalho de educação ambiental. Nós temos um grupo que se chama GT, que é os grupos de trabalho, porque o grupo esse Jampa ele é subdividido em GTs, que são grupos de trabalho, e cada grupo de trabalho trabalha com a causa. E o Verde por Vida, ele é um GT que ele trabalha com essas causas de conscientização, sensibilização e educação, sabe?
sobre a questão dos resíduos sólidos. E ele é até comandado pelo Ryan, brilhante, ele, inclusive. E daí eles fazem todo esse trabalho de sensibilização, a gente posta lá também, eles postam no Instagram a parte deles também, com todas as medidas de segurança e toda a cautela. Eles saíram o ano passado, não, acho que foi no início desse ano, eu não sei se tu chegou a acompanhar, mas a gente teve uma alta demanda assim de resíduos, né, no litoral vindo. E daí eles saíram da maneira mais segura possível para fazer a coleta desses resíduos e para sensibilizar a população do que estava acontecendo. E, para além disso, temos diversas propostas de educação ambiental. O mês passado a gente fez o Julho Sem Plástico, e a gente segue nessa linha mesmo de sensibilização, conscientização, aprendendo, compreendendo e repassando da maneira mais efetiva e clara possível, como a gente pode, né, para a população que nos acompanha. Entendi. A educação ambiental realmente é, de fato, um dos pontos que eu acredito que todos os entrevistados tocaram, né? Que vai realmente, que não adianta, por exemplo, o Tamires e o Greenpeace estar lá atuando se a população também não está engajada e tendo consciência disso. Não adianta o poder público também estar criando leis se a população não vai seguir, né, e ver a importância. Então, parabéns pelo trabalho da educação. Obrigada. Esse parabéns vai para toda a equipe do Greenpeace Jampa. E, assim, eu queria saber também como é que é feita essa atuação frente ao poder público. Por exemplo, você falou da carta de compromisso. A carta de compromisso que a gente elaborou nas eleições de 2020. Isso. Aí, teve algum retorno dos políticos? Como é que foi feita? Temos alguns retornos de alguns políticos que assumiram essa carta de compromisso e na sua campanha eles vestiram, né, a camisa de que eles assumiam essa carta de compromisso, de que a ONG, né, que a organização, teriam mandado para eles com essas propostas, né, que tenha lá nessa carta, diversas causas ambientais, né, de nossa cidade, e a gente elaborou e elencou lá, eu posso até procurar depois e disponibilizar para vocês, propostas assim que os candidatos eleitos poderiam segurar e manter para si, assim, enxergar aquilo e dizer assim, não, eu posso analisar isso e quando, se por acaso eu for lá exercer meu mandato, eu ser atuante dessa maneira, sabe? Em prol das causas ambientais e sociais da minha cidade. Uhum. E a população também avançou muito. Pelo que o João falou, quando teve várias candidaturas também, várias pessoas engajadas em participar do Greenpeace. Eu fiquei bem animada quando ele falou disso. Isso foi outra coisa, assim, que foi surpreendente. Quando a gente começou a falar sobre o grupo local, né, que foi uma conversa bem, assim, distraída, uma conversa de mesa, assim, entre eu e um amigo meu, Jefferson, no meu, todo esse desmonte ambiental que a gente está presenciando no nosso país, eu estava bem desacreditada e eu estava conversando com um amigo meu. Poxa, eu acho que a gente precisava ter um grupo, assim, sabe, para ser atuante, porque eu sempre falo sobre isso, né? Se você tem consciência, você tem responsabilidade para ser atuante e que a gente pudesse estar ajudando sobre essas questões da nossa cidade, porque existem as demandas nacionais e existem as nossas demandas aqui locais. E como é que a gente poderia fazer isso, sabe? De uma maneira orgânica aqui. Aí a gente pensou em trazer o Greenpeace, assim, sempre fui uma grande admiradora do Greenpeace, né? Desde que a primeira vez que eu tive consciência de que o Greenpeace existia, e daí a gente foi atrás e buscou ser ouvido lá na base nacional, buscou o pessoal para saber como era que a gente fazia para iniciar um grupo local. A gente não, Jefferson, a gente tem que dar nome às pessoas, não? O Jefferson foi atrás de tudo isso, e daí eu fui ajudando ele, a Drésia também, e a gente foi construindo, e daí a Carol entrou também ajudando, o Juan, e quando pensa que não, a gente colocou tudo isso para frente.
E não é só os facilitadores do Greenpeace Jampa. O Greenpeace Jampa é todo mundo que veste a camisa do Greenpeace Jampa. Os voluntários, nós, que eu também sou voluntária do Greenpeace Jampa, são uma galera assim, fantástica, extremamente engajada, extremamente informada, extremamente disposta a ajudar, a contribuir. Muito, muito feliz mesmo de ver tantas pessoas, porque quando eu comecei, né, esse projeto foi no final do ano passado, eu ficava, gente, eu vou estar sozinha, basicamente, não tem quase ninguém falando sobre isso, assim, e a gente não vê, assim, muita mídia, assim, né, falando sobre essas questões. Aí a gente fica meio desanimado, né? Aí depois eu fui pesquisando, cavando, eu disse, tô encontrando. É muito interessante. E, no caso, a atuação do frente ao poder público, vendo as políticas públicas, está tendo também o monitoramento do Greenpeace, no plano diretor da cidade, né, para poder influenciar, como é que está sendo? Olha, a gente está participando das reuniões do plano diretor da cidade. Eu acho que teve as presenciais, a gente não pôde ir, porque estamos revisando entre eu e Carol, que somos facilitadores, somos voluntários e facilitadoras, né, no Greenpeace Jampa. E daí também temos outros ativistas que estão participando das reuniões também, sendo que teve essas últimas reuniões que foram presenciais, nós infelizmente não podemos ir, eu pelo fato de estar doente, né, estou em isolamento social, e a Carol pelo fato das demandas dela diárias, mas a gente está sempre se inteirando de tudo que está acontecendo, pelas redes sociais, né, acompanhando e buscando se informar com a galera que foi do que está acontecendo e como a gente pode contribuir. Né? Essa questão da pandemia está dificultando bastante, né, essa participação nesse plano diretor, inclusive nas que foram online, não teve basicamente nenhuma participação, né? Tem que correr atrás mesmo para a gente conseguir colocar essas pautas, né? Sim. No caso, na tua perspectiva desde o início até agora, quais foram os avanços e os retrocessos nessas causas de resíduos sólidos e coleta seletiva? Os avanços, com certeza, é o que a gente aprende e o que a gente ensina. Porque o que a gente aprende, ninguém rouba da gente, o que a gente ensina, a gente planta em outra pessoa, né? E eu acho que esses, com certeza, foram os avanços, assim, tudo que a gente aprende, esse caminho todinho que a gente percorreu até aqui. E o que a gente ainda vai percorrer aprendendo, né? Que somos eternos aprendizes. Eu mesmo estou aprendendo todo dia, o tempo inteiro, inclusive aqui falando com você agora. Mas eu acho que a, a pandemia, a pergunta foi em questão dos avanços na pandemia, né? Eu acho que a pandemia fez a gente avançar muito, porque apesar de nós estarmos distantes, nós estamos muito mais conectados agora. Incrível, né? Isso. Eu percebi que a gente está tendo muito mais conexão, muito mais, sabe? De poder interagir mais pelas redes sociais, porque eu fico pensando assim, teve uma campanha que a gente fez, é, uma campanha socioambiental, né, com comunidades, com povos tradicionais, e daí a gente passou fronteiras, né? A gente foi parar em outro país e virou reportagem pelo Fridays for Future, né? Sobre a nossa campanha, que foi quem ajudou a gente, né? Que teve à frente nessa campanha inteira. E eu fico falando sempre que eu acho que, além do aprendizado, é essa maneira da gente estar usando essa ferramenta, né? Que é a internet ao nosso favor. Que, apesar de distante, está unindo tanto a gente. E eu acho que a maior dificuldade são, com certeza, a maior dificuldade são as dificuldades que todas as ONGs encontram, né? São a questão do descaso dos políticos, dos órgãos que às vezes a gente vai atrás e não dão tanta assistência, não dão tanto ouvido, sabe? Mas isso não desanima a gente, não. A gente continua atrás, porque eu, particularmente, sou cara de pau. Eu levo 3 não e eu continuo, sabe? Porque com não eu estou para o mundo. Eu estou em busca do sim. Essa persistência era bem importante, né? Porque,
muitos dos políticos, principalmente, né, que a gente vê que está na liderança, não está dando tanta atenção a essas problemáticas, quando a gente fala assim de primeira, não, já fica assim, não, é importante, mas deixa para depois, né? Eu já percebi isso muito. Sim. Eu estou tentando entrar em contato com o pessoal do executivo, né? É, já fazem 2 meses e eu não consegui nenhuma entrevista. Porque fica, vai passar, passa para um, passa para outro, e acaba ninguém sendo uma pessoa responsável por falar sobre o assunto dos resíduos. Então, realmente, tem hora que a pessoa É, fica. já vinha falando no início, essa tendência que a gente tem de delegar responsabilidade. A gente entra lá, ninguém informa a gente nada e ficam delegando. Ah, não é comigo, é com fulano, não é comigo, não é com fulano. Eu não vejo abraçar a responsabilidade para si, assumir e dizer o que é que eu posso fazer com isso, o que é que eu posso lhe ajudar a encaminhar, sabe? Acho que falta muito disso. É, inclusive, na Secretaria do Meio Ambiente, eu entrei em contato com eles. Eu entrei da primeira vez que eu entrei em contato, a mulher disse que não tinha ninguém lá que falasse sobre resíduos sólidos, ninguém na Secretaria do Meio Ambiente. Aí ela disse, não, aqui você tem que falar com a Elu. Aí eu fui entrar em contato com a Elu. Aí depois eu disse, não, vou ligar de novo. Aí eu liguei de novo, aí foi quando eles falaram assim, vai falar com o diretor. Aí eu fui tentar falar com o diretor. Aí depois de falar com o diretor, aí voltaram a dizer que era para falar com a Elu. Eu disse, mas não tem ninguém aí na Secretaria do Meio Ambiente que fale. Aí disse, não, fale com o ciclano, que só tá tarde. Aí eu tô para falar com essa pessoa para ver se eu consigo, né? Que essa pessoa, pelo que eu entendi, é engenheiro e pode ser que fale, ou não, né? Vai delegar para outra pessoa. Mas eu tô É, nessa. de acesso à máquina pública. É, Sempre tá? colocam que lá acessibilidade, que tem informação. Não encontrei até hoje. Estou ainda em busca e estou em fé de realmente encontrar uma máquina pública eficiente que ela consiga ouvir o cidadão e que a gente consiga ter acesso a eles para falar, né? Uhum, Tentar chegar lá e ter essa delegação de responsabilidade, até porque a gente vive de um modo sistemático, né? A gente tem responsabilidades compartilhadas e a gente precisa dessa troca de informação para chegar a alguma resposta eficiente e que muitas vezes a gente não tem. é. No caso, essa seria a posição, assim, a relação do Greenpeace. Não é nem é a relação no sentido de tentativa de falar, né? Do Greenpeace Sim. com o poder público. Como é que se dá, assim? Então, até então, como a gente está mais na questão do webativismo, a gente não teve muita contato assim, com o poder público. A gente teve um agora que foi um pouco frustrante, que foi no aniversário de 1 ano do Greenpeace Jampa, onde a gente tentou um contato para ter algumas informações e tal. Infelizmente, não conseguimos, né? Mas a gente partiu para outra. Né? Realmente, essas questões não, são um bocado negligenciadas aqui. Como engenheira, como participante do Greenpeace e de outras organizações, como é que diria que qual é a importância da coleta seletiva nessas questões ambientais? Então, é, eu acho a coleta seletiva, como eu vinha falando, né? Todos nós temos a nossa função dentro dessa cadeia que foi falada até aqui, toda essa cadeia que foi falada até aqui, né? Porque os resíduos sólidos, ele é um problema meu, ele é um problema teu, sabe? Ele só não é um problema do poder público, é claro que é um problema deles também, das indústrias, dos fabricantes, mas é também um poder, é uma responsabilidade nossa da população, quando a gente recebe ele na nossa casa, da gente poder separar ele para poder estar tendo esse descarte. E, e é também a gente pensar um pouco no outro, né, nos agentes ecológicos, que são os catadores de lixo. Para mim, eles são agentes ecológicos, não tem outra. Mas eu acho de extrema importância a coleta seletiva e essa sensibilidade da população em poder estar separando antes de descartar. É, Mas eu não sei nem
se eu deveria entrar nessa questão assim. Mas eu acho que, como eu falei desde o início, a questão do resíduo sólido ela é muito, muito complexa, né? Eu acho que é melhor a gente buscar resolver ela de uma maneira sistemática dentro de toda essa cadeia, né? Do poder público, dos agentes, dos consumidores, das indústrias, dos fabricantes, antes de deixar, porque eu acho que esse é um caminho mais importante para a gente conversar e discutir medidas realmente, de fato, eficientes e eficazes, porque se a gente deixar para discutir a questão do resíduo sólido, quando ele já estiver lá no aterro sanitário, é uma outra problemática. Sim. Sabe? Eu acho que essa sensibilização deveria existir antes mesmo do descarte. Mas a coleta seletiva é de extrema importância, né? O descarte correto é extremamente importante. Seria um trabalho de educação preventiva, né? Entendi. De fato, essa parte aí realmente não é falada direito, né? Principalmente nas Sim, empresas. Assim, eu entendo que tipo, esse tipo de situação que está aqui nas imagens não foi uma empresa, foi pessoas civis, né? Normal. Mas se você for olhar a nível macro, são as empresas, as indústrias que vão causar maior impacto, né, nas águas, no ambiente. E elas também têm um forte poder de influenciar, né? Tipo, quando a pessoa vê que uma empresa está fazendo isso, as outras pessoas civis mesmo vão também seguir por esse caminho, né? Então, esse trabalho de prévio, né, de realmente evitar que chegue nos lixões, nos aterros, e seja é, realmente. E essa parte de falar dos catadores que é também é muito importante. Oi? muito. A cadeia de catadores ela é muito importante, né? E ela vem desempenhando um papel fundamental para a nossa sociedade. Eles são, de fato, os agentes ecológicos, eles são extremamente importantes e merecem respeito e merecem mais responsabilidade, né? Assim, do poder público e de nós como cidadãos quanto a eles. Isso. O PIS tem alguma parceria com alguma associação ou algum grupo de catadores? Infelizmente ainda não, mas aí já pode estar surgindo uma ideia, né? Eu estava procurando. Aqui, pelo menos, eu também não conheço ainda, eu tô procurando. Eu vejo alguns passando, né, quando é de coleta, mas ainda não entrei em contato, mas eu vou estar buscando isso para descobrir se aqui em João Pessoa tem, né, essa organização de catadores e tal. Tem. Eu posso estar falando besteira, se depois buscar informação pode me corrigir, mas eu acredito que ali na Beira Rio, subindo assim, tem uma associação, Entendi. sabe? Ali, como que se você fosse entrando para ali é Tambaú, né? Você vai saindo da Beira Rio entrando em direção a Tambaú. Na realidade, eu acho que é até contramão, mas é ali na Beira Rio de esquina, assim, entrando em direção a Tambaú, você vai ver lá uma associação. A Associação do Já na Catador. se fosse naquela parte que tem a rotatória para subir para o altiplano, não tem? Uhum. Mas é isso, parece que a máquina pública ela tem grande dificuldade, não só a máquina pública, assim como também o cidadão, de resolverem assumirem para si, né, as responsabilidades. E como eu falei, eu volto a reiterar o que eu falei, não resolve nada a gente deixar esse nosso problema estrutural para resolver depois lá no aterro sanitário. Quando já está acontecido, né, o problema já está. Aterro sanitário também, né? No caso, o monitoramento, o... não deu para ouvir que falhou, pode repetir? Quando nós temos também um aterro sanitário, né? Quando não há ainda os lixões a céu aberto, que ainda temos muitos. Muito mesmo. Inclusive, quando eu entrevistei o Ministério Público, eles estavam falando, né? O promotor falou dessas questões de que estão ainda hoje lutando para que os lixões eles sejam erradicados, pelo menos, né? Sim. No caso,
Calma aí, que eu vou me lembrar aqui qual foi. Eu queria saber, é, perdi qual era a pergunta que eu ia fazer. Mas eu acredito que, assim, acerca das campanhas. No caso, as campanhas agora, atualmente, está sendo feito online, né, pelas redes sociais. Devido a essa pandemia, como a gente já iniciou o grupo, né, nisso que nós estamos passando, esse pandemônio, né, porque se a gente vê, está cada dia mais terrível, e também pelas faltas que eu não queria nem adentrar, assim, de políticas, né, de representatividade, né, de conscientização do nosso próprio chefe de gabinete democraticamente eleito. A gente já iniciou o grupo na pandemia, então a gente já iniciou tendo como teoria que a prática do grupo ela iria funcionar enquanto tivesse a pandemia de modo mais seguro possível, que seria no web ativismo. Entendi. Aí a gente fica fazendo trabalho de sensibilização, de educação ambiental online mesmo. Uhum. Inclusive tem a campanha do Júlio, eu já falei, né, do Júlio Sem Plástico. O monitoramento das demandas, atualmente, como é que está sendo? Então, como a gente é dividido em grupos de trabalhos, né, o MPC Jump é dividido em GTs, as demandas que chegam, elas são encaminhadas a cada grupo de trabalho. Eu, Tamires, sou responsável pelo grupo de trabalho de biocomunidades, onde eu trabalho com povos remanescentes e comunidades tradicionais. Interessante. Tem um pessoal que trabalha com a educação, com as questões de jurisdição, com as questões de ativismo mesmo, de fazer essas campanhas online. São todos bem divididinhos. Interessante. Eu queria saber se tem algo a mais que queira compartilhar com a gente para concluir. Eu acho que, para concluir, a única coisa que eu queria dizer é que, para fechar tudo isso, é que o ser humano, nós, seres humanos, precisamos urgentemente, esteja onde estiver nessa cadeia e que foi conversado durante todo esse nosso debate aqui, assumir a nossa responsabilidade, né? E trazer essa responsabilidade para si, dizer o que é que eu posso fazer, qual o meu papel e fazê-lo de fato, para que a gente possa ter aí um horizonte de sustentabilidade para a humanidade. Muito lindas essas palavras. Obrigada, viu?